Atenção, atenção, notícia urgentíssima que chocou Brasília, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, agora, gente, tá neste exato momento. Grande autoridade política do PT, tá? Político do PT, acaba de ter um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. E esta bomba, gente, tá? Deixou a esquerda, o PT, completamente. Gente, eles estão desesperados. E o motivo, gente, tá? Pelo qual essa grande autoridade do PT acabou de ser cassado, ou seja, tá fora da política, é simplesmente surreal e inacreditável. Eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa bomba que atingiu o PT e a esquerda nesse dia de hoje. Temos também, gente, tá? Notícia terrível para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E agora, direto dos Estados Unidos, gente, tá? A Justiça dos Estados Unidos acabou de confirmar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E esta notícia saiu agora uma espécie de... Vocês vão entender. Eu não vou dar muito spoiler não, mas vocês vão entender porque a notícia é terrível mesmo para o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre a questão da censura, gente. É sobre a questão da justiça americana, do comitê americano. Vocês vão saber porque eu vou trazer tudo muito bem atualizado nesse boletim para vocês. Temos também jornalista, e é jornalista de esquerda, tá? Que acabou de confirmar aqui notícia terrível sobre Lula da Silva. Gente, a esquerda está devastada, gente, tá? Além dessas outras informações, eu separei trazer a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, ó, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal da Fabi para ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo aí na política nacional, internacional, no judiciário brasileiro, informações sobre Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes, autoridades brasileiras, de forma atualizadíssima, é aqui no canal que você encontra. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vejam só, Lula nega apoio ao pai de Hugo Mota na Paraíba e azeda o clima com o presidente da Câmara. Ou seja, essa situação já estava caótica, catastrófica para o Lula no Congresso Nacional, porque vocês já estão vendo a guerra entre o Davi Alcolumbre e o Lula, né? Vocês estão vendo aí que eu estou trazendo as atualizações para vocês. Inscrito aqui nesse canal é cidadão bem informado que jamais será escravizado. Você já sabe dessa treta entre Davi Alcolumbre e Lula, não sabe? Pois bem, agora o Lula está comprando briga com o próprio Hugo Mota. Agora pensem o Lula, que já está sem o Davi Alcolumbre, ficar também sem o Hugo Mota no Congresso Nacional, é o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Porque tudo no Congresso passa pela autorização, pelo crivo, não só do Davi Alcolumbre, mas também do Hugo Mota. Pensem, gente, tá? É um grande tiro no pé que o Lula acabou de dar, que pode custar muito caro para a nossa alegria. É, gente, tá aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês a atualização. O Planalto estranhou a súbita disposição do presidente da Câmara, Hugo Mota, em andar com a tramitação da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal. Bombeiros entram em cena para descobrir qual era o desconforto do parlamentar, já que o governo não tem intenção de fazer o assunto andar. Ou seja, um tema que o Lula, que o governo não tem intenção de fazer andar, o Hugo Mota foi lá e colocou para tramitação. Ou seja, a casa caiu para o Lula. O que o Hugo Mota está começando a fazer é o que o Davi Alcolumbre já vem fazendo há meses lá no Senado Federal, colocando pautas bombas contra o governo Lula para ser votado, para ser aprovado, trazendo uma despesa gigante para o Lula que quebrou o Brasil. Então, o problema é o apoio de Lula aos candidatos ao Senado pela Paraíba. O petista sinalizou apoio a 2 nomes, nenhum deles conta com o apoio de Mota. Esse aqui é o problema, casos de família. Mota pedirá votos para Nabor, que é o pai dele, né? Seu pai que acabou preterido, ou seja, escanteado por Lula, apesar da submissão do presidente da Câmara. Lula é volátil, né? O próprio Donald Trump disse que o Lula é volátil, ou seja, não é uma pessoa confiável, é uma pessoa
instável. O PT estadual até fechou com Mota e vai apoiar as indicações do deputado. O problema é Lula, que escanteou o pai do Hugo Mota, gente. Lula apoiará Veneziano Vidal do Rego para prender o rabo do MDB. O senador precisa renovar o mandato em outubro. Então, em nome desse tiro no pé, que o Hugo Mota já está colocando para tramitação pautas bombas que o Lula não queria que andasse dentro da Câmara dos Deputados. Imaginem só, agora, além de Davi Alcolumbre, Hugo Mota também declarando guerra contra Lula da Silva. E eu disse para vocês, gente, o fato de o Lula ter escanteado, ou seja, ter enxotado o pai do Lula na Paraíba, isso ia custar muito caro pro Lula. Ó, começou. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Vocês estão sabendo que está acontecendo uma treta, não é só, treta não acontece só na direita não, gente, acontece aqui, ó, dentro do governo Lula também. Lula da Silva parece que deu um esporro no ministro dele lá, no chanceler Mauro Vieira, gente, tá? Eu disse para vocês que isso aqui ia dar ruim pro Lula, né? Não só deu, como o Lula tá desesperado para inverter a situação e, ó, a culpa não é minha, a culpa é do Mauro Vieira. Porque Lula é assim, né, gente, tá? Nada acontece dentro do governo Lula sem a autorização do Lula, mas quando ele vê que a coisa fedeu, não, a culpa não é minha, a culpa é do Mauro Vieira. Na questão lá das taxas das blusinhas, recentemente o Lula quis dar uma de maquiavélico, né? Não. Quem quis a taxa das blusinhas foi o Haddad, não fui eu. Gente, não cola mais, Lula, não cola. A gente sabe que tudo que acontece dentro do seu governo é com a sua autorização, é com o seu aval. Aí o Mauro Vieira foi lá e inventou aquela história estapafúrdia de que os Estados Unidos ia impor ação militar aqui no Brasil. O próprio Marco Rubio fez uma carta humilhando o governo Lula, dizendo que era mentira, derrubando a narrativa, porque o Lula ia utilizar isso para fazer campanha, fazer comício. Aí agora o Lula está dizendo, calma, Marco Rubio, não fui eu, tá? Quem fez isso aqui, ó, foi o incompetente do meu chanceler Mauro Vieira. O Lula está tentando contornar a situação. Gente, que vergonha, isso é uma vergonha. Lula dá bronca em Mauro Vieira por dizer que Estados Unidos pode intervir no Brasil. É uma vergonha sem precedentes, né? O presidente Lula do PT deu uma bronca no ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por causa de um documento enviado à Câmara, no qual o chanceler afirmava que havia risco de os Estados Unidos fazerem uma intervenção militar em território brasileiro. Durante ligação telefônica, Lula disse que foi um erro o Itamaraty, ou seja, o Mauro Vieira, mandar um documento assinado pelo ministro em resposta a um requerimento do deputado Evair de Mello. O congressista perguntava ao Ministério das Relações Exteriores as consequências de os Estados Unidos serem classificados como terroristas ações criminosas aqui no Brasil. No início de junho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia negado publicamente a possibilidade de haver intervenção militar no Brasil. Essa informação foi antecipada pelo Drive Newsletter Prêmio do Poder 360, ou seja, a imprensa já tinha falado para o Brasil inteiro que, olha, segundo os Estados Unidos, não há risco de ação militar aqui nos Estados Unidos. Aí o chanceler Mauro Vieira, em resposta para o Evair de Mello, falou, não, tem risco sim. A partir do momento em que Donald Trump enquadrou o PCC como grupo terrorista, ele pode invadir o Brasil a qualquer momento. Pode acontecer ação militar, né? Ele pode intervir, invadir o Brasil a qualquer momento. Basicamente isso que ele quis dizer. E o Lula, quando viu que ficou feio aí, essa declaração do Mauro Vieira na imprensa, está tentando consertar o estrago que foi feito aí pelo seu governo. Lembrando, gente, tá, que nada acontece dentro do governo Lula sem a autorização, sem o crivo de Lula da Silva. Vocês acham que tá ruim pro Lula? Vai piorar. Tá aqui, ó, deputado do PT aluga imóvel de assessora com verba de gabinete, ou seja, crime acontecendo dentro de gabinete
de deputado do PT, do partido do Lula. Isso aqui, gente, estiver acontecendo é corrupção, né? O partidinho que gosta de uma corrupção, né? Deputado do PT aluga imóvel de assessora com verba de gabinete. Só no PT, né, gente? Só no PT. Cadê as investigações, né? Cadê a Polícia Federal para investigar isso aqui? O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, destinou 409 mil da verba de gabinete da Assembleia Legislativa de São Paulo para o aluguel de um imóvel pertencente a uma assessora do próprio gabinete. O contrato de locação está em vigor desde 2019 e ela já embolsou quase R$500 mil. Em janeiro de 25, a proprietária do imóvel, Ana Paula Rosseto, não sei, foi nomeada para um cargo comissionado no gabinete do parlamentar petista, com remuneração mensal de R$8,3 mil, mais o aluguel da sala para o petista. Eu não estou acreditando nisso aqui. Dados do portal da transparência da Alesp mostram que até maio de 2026, último mês disponível para consulta, Ana Paula recebeu 550,8 mil ao se somarem os pagamentos de aluguel de imóveis e os salários como assessora parlamentar. É surreal. É surreal isso aqui, gente. Ana Paula Rosseto é filha da vereadora de São Bernardo do Campo, Ana do Carmo, do PT, tudo junto e misturado, né? Filha de vereadora do PT, tem sala alugada com também parlamento, com um deputado do PT. É tudo junto e misturado, né, gente? Tá? Meu Deus do céu. É inacreditável. É inacreditável. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer uma bomba que acabou de explodir agora há poucos instantes. Vocês lembram que lá no início do vídeo eu disse para vocês, se você gosta de ver um petista se ferrando e se lascando, que esse vídeo aqui era simplesmente perfeito para você? Eu não estava brincando não, gente. Vejam só, petista acabou de ter um mandato cassado, gente, tá? É esse. Deixa eu colocar aqui, fica melhor para vocês. Depois eu vou trazer, ó. Câmara oficializa a perda de mandato dos deputados Paulão do PT e Daiane Bittencourt após decisão do TSE. TSE, que hoje é capitaneado pelo ministro Nunes Marques e o vice é o André Mendonça, acabou de cassar o mandato do deputado petista e da deputada Daiane Bittencourt. Paulão do PT, gente, tá? Tá aqui. É esses dois que estão aqui na sua tela, gente, tá? Os dois acabaram de ter um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A mesa diretora da Câmara dos Deputados publicou em edição extra do Diário Oficial da noite do dia 9, os atos que declaram a perda dos mandatos dos deputados federais Paulão do PT e Daiane Bittencourt do União. As decisões cumprem determinação da Justiça Eleitoral após a retotalização dos votos das eleições de 22, sem necessidade de votação em plenário. Em nota, a bancada do PT afirmou que o deputado Paulão do PT é vítima da decisão judicial, agendrada em favor das elites políticas e econômicas de seu estado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e que vai recorrer ao STF. Agora vão recorrer ao STF. Tá aqui, gente, tá? Eles não aceitaram essa decisão. PT vai recorrer ao STF contra perda de mandato de Paulão, tá? Tá aqui, o Partido dos Trabalhadores afirmou que vai entrar com mandado de segurança no STF. E se cair nas mãos do Mendonça? E se cair nas mãos do Nunes Marques? Acho que não vai ter salvação não, tá? A mesa da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Mota, declarou na quinta-feira a
perda do mandato do deputado. A expectativa da bancada é que o voto do ministro Dias Toffoli pela manutenção de Paulão no cargo dado no Tribunal Superior Eleitoral seja acompanhado pela maioria do plenário quando o judiciário retomar os trabalhos em agosto. A tábua de salvação agora é o Toffoli. Surreal, né, gente? Tá? É surreal. E aí, gente? Então, deputado Paulão, do PT, acaba de ter o mandato cassado. Perdeu o mandato de deputado federal pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vão recorrer ao STF, né? Vão judicializar, vão pedir socorro, né, para o papai STF. Será que vai cair nas mãos de Flávio Dino, Alexandre de Moraes? Ou vai cair nas mãos do André Mendonça ou do Nunes Marques? O medo tá tomando conta, né? Cerco se fecha para Moraes nos Estados Unidos, gente, tá? Relatório de comitê do Judiciário dos Estados Unidos confirma regime de censura no Brasil. E esta decisão atingiu o ministro Alexandre de Moraes em cheio. Relatório do comitê do Judiciário dos Estados Unidos acabou de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Você vai ter acesso a tudo revelado pelo jornalista aqui agora em detalhes. Vejam só. A Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que seria, Gesiane, para a nossa audiência entender, o equivalente à CCJ, ela vem acompanhando muito de perto aquilo que acontece na relação do Brasil com as chamadas Big Techs e a questão da liberdade de expressão, então, não é? Já há algum tempo que o congressista Jim Jordan, do Partido Republicano, do 4º Distrito, que é o presidente dessa comissão, vem monitorando. No passado, inclusive, chegou a enviar uma carta para o ministro Alexandre de Moraes sobre tudo isso, né? Bom, ontem à noite, então, o perfil oficial da Comissão de Justiça dos Republicanos publicou a seguinte frase aqui, o seguinte parágrafo que eu vou ler aqui para a nossa audiência. Isso é extremamente importante porque diz o seguinte, abre aspas: o Brasil vem tentando censurar o discurso americano em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também. Seja em solo americano ou no exterior, o comitê não deixará que esses ataques não passem despercebidos. Perdão, fecha aspas. E aqui está, então, a publicação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes do Partido Republicano, que é quem preside, não é, essa espécie de CCJ. Por que tudo isso é importante, Gesiane? Porque nesta publicação que eles fizeram, eles compartilharam um relatório no dia 1º de abril deste ano, agora de 2026, que, como você bem disse, aponta, não é, decisões do ministro Alexandre de Moraes. O relatório já está na sua 3ª parte e a Comissão de Justiça, então, ressalta isso. Agora, olha o contexto que vem esta publicação. Eles citam ali o caso Rumble. Nós ontem noticiamos, falamos que o ministro Alexandre de Moraes e a AGU sofreram uma derrota lá no estado da Flórida. E agora vem a comissão publicando isso. Na minha opinião, Geisiane, a Comissão de Justiça está acompanhando o caso. Isso é extremamente importante. E, nesse sentido, então, essa publicação feita pelo Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes pode ser, inclusive, anexada pela defesa do Rumble, pelo advogado Martin de Luca, enfim, pela sua equipe, caso eles considerem que isso seja importante, né, lá no processo. E aí, Geisiane, nós estamos falando de relatórios que estão sendo produzidos pelo menos desde no final de 2023, perdão, desde o início de 2024. Aliás, perdão, desde o início de 2023, quando o Jim Jordan assumiu essa comissão. Ele também, o Jim Jordan, foi um dos responsáveis por pressionar o Mark Zuckerberg para dar essa mudada em relação à Meta, né, que resultou, inclusive, em um vídeo que ficou bem conhecido no começo de 2025. Agora, além de ser aí um material que pode ser utilizado contra o ministro Alexandre de Moraes no processo do Rumble lá na Flórida, mais uma vez nós temos aí o nome do Brasil associado à censura. E aqui eles dizem claramente que as ações da Suprema Corte do Brasil especificamente, eles citam o Brasil, de perseguir americanos em solo americano. Isso é inaceitável, tanto para republicanos quanto para democratas. Isso aqui transcende qualquer linha que já foi ultrapassada. Eu vou um pouco mais além. Eu não me lembro de decisões da China ou até então da ex-União Soviética nesse sentido de pegar
e tentar censurar americanos em solo americano. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, através dessas decisões, tantas decisões que tomou, né, vai encaminhando isso e com certeza então essa questão vai aumentar ainda mais o conteúdo da defesa do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Gesiane? Com certeza absoluta, né, gente? Tá mais uma bomba que acabou de explodir no colo, né? Em cheio no colo do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, esse relatório, né, do comitê no Judiciário dos Estados Unidos expõe que há censura no Brasil e cita decisões do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza isso vai ser usado pelo Martin DeLuca, os advogados, né, do Donald Trump, da Trump Media, da Rumble, que estão aí fechando o cerco, né, contra o ministro Alexandre de Moraes lá na Flórida, na Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, mais uma bomba acabou de explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes e o cerco cada vez vai se fechando aí contra o ministro. Ou seja, mais uma prova que poderá ser utilizada contra ele no Tribunal dos Estados Unidos, gente, tá? Eu acho que o ministro Moraes não deve ter ficado muito feliz aqui com essa notícia, não. Outro que não deve estar feliz, gente, tá? É Lula da Silva. Mônica Bergamo, jornalista esquerdista, acaba de dar a pior notícia para Lula da Silva. Mônica Bergamo admite que o cenário de Lula em São Paulo é muito pior do que em 2022. Segundo ela, Lula perdeu a vantagem de 13 pontos que tinha sobre Jair Bolsonaro. Hoje aparece empatado com Flávio e ainda viu sua rejeição subir para 51%. Ou seja, segundo Mônica Bergamo, se a situação para o Lula estava ruim em São Paulo, piorou drasticamente nas últimas pesquisas. Eu acho que o Lula deve estar desesperado com essa notícia que acabou de ser confirmada pela própria Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo. Vejam só. Paulo é um território de disputa muito forte. E as pesquisas começam a mostrar um cenário mais complicado e desafiador para o presidente Lula, o Megali, aqui em São Paulo, onde deve se dar essa disputa, a principal disputa por votos na eleição. Né? Um cenário mais desafiador do que o que ele enfrentou em 2022 contra o Jair Bolsonaro. No mês de 2022, o Megali, uma pesquisa feita nos últimos dias de junho, feita até 30 de junho pelo Datafolha, mostrava que o Lula tinha 43% dos votos em São Paulo, contra 30% do Jair Bolsonaro, ou seja, ele partiu de uma vantagem naquele ano, naquela eleição, de 13 pontos em relação ao adversário, 43 contra 30. Hoje, o Lula tem 8 pontos a menos, ele tem 35% dos votos e está empatado com o Flávio. O pai tinha 30%, o Flávio tem 35%. O Lula naquele momento tinha 43% e hoje tem 35%. Então aquela larga vantagem da partida desapareceu, Megali. Se naquele ano ele tinha, portanto, o grande desafio de manter a distância de São Paulo, de administrar essa vantagem, essa preferência, hoje o desafio é subir em São Paulo, é ganhar votos, é tirar eleitor do adversário. Um desafio, né, o Megali, vamos combinar, muito maior do que apenas administrar uma situação, né, manter aquele eleitor que você já conquistou. Para complicar um pouco, Megali, a situação também piorou em relação à rejeição. O Lula era rejeitado por 43% dos paulistas em 2022 e o Bolsonaro por 56%. Uma rejeição recorde, né, gigantesca que Jair Bolsonaro tinha em São Paulo naquele ano, pós-pandemia, em que ele desafiou a ciência paulista, em que ele detonava os médicos de São Paulo, o Butantan, o governador. Era realmente uma situação complicada para ele em São Paulo, uma rejeição absurda. Hoje, a rejeição do Lula que subiu, 51%, está abaixo da que o Bolsonaro tinha, mas o Lula era rejeitado antes por 43%, agora é rejeitado por 51%. A rejeição do Flávio é bem menor do que a do pai. O Flávio é rejeitado por 43%, portanto aí 13 pontos a menos, né? Bem menor do que o do pai tinha. Claro que a gente vai ter uma campanha eleitoral aí pela frente, o Flávio deve apanhar muito mais do que já apanhou, e o Lula também, enfim, esse cenário pode mudar, mas está aí o tamanho, né, o Megali, do desafio. Não por acaso o Lula tem aqui 4 ministros do governo dele
formando aqui uma aliança para disputar São Paulo, disputar o eleitorado de São Paulo. O Fernando Haddad, que foi ministro da Economia, né? Márcio França, que foi ministro em várias pastas, Marina Silva, Simone Tebet, ministra do Planejamento, ou seja, veio a tropa toda, o time A para cá, né? Para disputar essa eleição, que não está fácil aqui em São Paulo. Não tá fácil aqui em São Paulo pro Lula. É isso, mãe Gabriela. A situação não tá fácil pro Lula em São Paulo, gente. É o povo paulistano acordando, né, gente? Tá entendendo que se o Lula entrar para a presidência... Gente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu acho que o povo paulistano... Eu acho não, tenho certeza absoluta que o povo paulistano é muito inteligente. E eles sabem, vamos supor que o Haddad já perdeu, né, para o governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas vai continuar sendo governador, porém, o Haddad, ele vai perder. Então o Haddad vai ficar sem cargo público, vai ficar sem cargo político. E o Lula, ganhando a eleição, quem que o Lula vai colocar para comandar a economia, o Ministério da Fazenda de novo? É o Haddad, gente. Então o povo paulistano não quer, com certeza, Haddad nem governando o Estado e muito menos enfiando imposto no lombo não só do pessoal de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né, no Ministério da Fazenda de um eventual governo Lula. Pensem, se Lula vencer a eleição, primeira coisa que o Lula vai fazer é colocar o Haddad de volta no Ministério da Fazenda. Vocês acham que o povo paulistano está disposto a pagar por isso novamente? Você acha que o povo paulistano quer Haddad no Ministério da Fazenda, na economia, novamente inventando e criando imposto a cada 37 dias, fazendo o Brasil pagar o segundo maior imposto do mundo, segundo aí os veículos de imprensa? É, gente, graças a Deus. Ai, gente do céu, povo paulistano, vocês são muitos, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes nesse próximo pleito eleitoral. O pessoal de São Paulo, Minas, né, que são os 2 maiores colégios do Brasil. A chapa esquentou pro Lula, né? E pro Haddad. Porque, imaginem só, Haddad concorre ao governo, perde pro Tarcísio de Freitas. Lula perde a eleição. Haddad vai ficar fazendo o quê? Nada. Vai sair, não vai ter cargo absolutamente nenhum, gente. Tá? Para nossa alegria. Quem não lembra daquele meme, né?